Bom dia, gente. Meu nome é Ana Lúcia e eu e a Larissa vamos apresentar, sobre os granulócitos, as suas funções, respiração, a composição química deles, as suas vias metabólicas, quimiotaxia, fagocitose e morte bacteriana. Bom, começando do início, tentando relembrar o mais simples para daqui a pouco vocês relembrarem o mais complexo, porque a gente vai falar sobre bioquímica, vai falar sobre histologia, sobre imuno, sobre o que a gente já viu de hemato também. A gente tem a introdução sobre os granulócitos. Os granulócitos, eles vão fazer parte da série branca do sangue, o professor acabou de falar isso na aula, e deu essa revisão também. Eles vão participar desse grupo genérico, que são os leucócitos, e dentre esses leucócitos, a gente vai ter os granulócitos e os agranulócitos. E a diferença-chave entre eles, claro que existem mais, mas a diferença mais, a principal, assim, é a presença de grânulos no citoplasma dos granulócitos. Eles vão apresentar esses grânulos quando eles estiverem maduros. Eles vão ser sintetizados na nossa medula óssea através da atuação de fatores estimulatórios. E claro que se a gente pensar no nosso organismo, a gente sabe que em processos inflamatórios, onde eles vão ser mais demandados, onde houver a carência deles, esses fatores estimulatórios eles vão estar mais expressos para que essas células possam ser mais produzidas e atuar na defesa do nosso organismo. Aqui eu coloquei uma foto de neutrófilos segmentados, umas hemácias aqui atrás. E vou falar agora sobre a função deles, de cada um deles. Começando justamente com os neutrófilos, eles são os mais abundantes no nosso sangue periférico. Eles vão ser compostos por esse núcleo segmentado, com lóbulos segmentados de 2 a 5 lóbulos, E por mais que essa seja a conformação padrão deles, vão existir esses neutrófilos bastonetes, que vão ser justamente os neutrófilos que acabaram de chegar no nosso sangue periférico, eles são os neutrófilos mais jovens, e eles não vão possuir essa segmentação. Mas uma diferenciação padrão para eles é justamente a granulação no citoplasma que mantém a mesma. Ok? Eles vão atuar na fagocitose, eles vão ser fagócitos, e quando eles estiverem ativados, eles partirem para o sítio de inflamação, para os tecidos, eles vão durar mais ou menos uma média de vida de 2 a 3 dias, que foi justamente o que o professor falou na aula sobre essa atividade de fagocitose, ela cobrar um preço. Partindo para os eosinófilos agora, os eosinófilos, eles vão possuir granulações específicas e o núcleo bilobulado. Eles vão ser menos abundantes no sangue periférico do que os neutrófilos e eles vão se corar muito bem com corantes mais ácidos, como a eosina, daí o nome eosinófilos. Vão participar de processos alérgicos, de parasitemias e vão estar mais expressos quando o nosso organismo tiver alguma neoplasia. Então, eles vão possuir uma ação pró-inflamatória e citotóxica importante. Quanto aos basófilos, eles são ainda mais escassos do que os eosinófilos da nossa corrente sanguínea e vão possuir esses grânulos maiores, os grânulos mais grossos, e para mim, particularmente, eles são os mais fáceis de caracterizar numa lâmina, porque esses grânulos aqui, eles vão estar cobrindo todo o citoplasma, quase que tapando o núcleo. Então, eles são mais fáceis de ver e saber qual é. Na composição desses grãos, a gente tem várias substâncias, o professor também falou disso, mas eu trouxe aqui a histamina, porque a histamina ela vai ser utilizada para processos importantes no que essas células elas vão realizar com mais avidez, vai ser a sinalização para eosinófilos, porque eles vão participar de processos similares, então a histamina ela vai sinalizar para que esses eosinófilos venham para o sítio inflamatório, e também essa molécula vai ter efeito no músculo liso vascular, então vai causar vasodilatação, aumentar com isso, consequentemente, a permeabilidade vascular e causar outras alterações no nosso organismo, como, por exemplo, a broncoconstrição. Eles vão estar presentes principalmente na pele e nas mucosas, então, é óbvio, assim, partindo pela lógica, eles vão estar presentes nesses processos de hipersensibilidade imediata. Então, dermatites alérgicas, rinite alérgica, por conta justamente de estarem na pele, nas mucosas, e por terem essa capacidade com essa interação, essa produção de histamina, liberação de histamina, relação com eosinófilos e afins. A gente vai ter também, eu citei aqui os mastócitos, porque eles são similares com os basófilos, mas eles são essas células aqui são do tecido conjuntivo, então eles não têm a mesma origem do que os basófilos, mas eles possuem grânulos similares e funções similares, nas hipersensibilidades imediatas. Num processo alérgico no organismo,
essas hipersensibilidades imediatas, elas vão gerar características padrões, assim, né, edema, plurido, e em casos mais sérios, quando essas células já estão sensibilizadas, a depender da patologia que esse indivíduo tenha, pode gerar anafilaxia, né, o choque anafilático. Eu vou fazer uma menção honrosa a eles também, os macrófagos, por quê? Porque nesse seminário a gente vai falar sobre a fagocitose. E não só o neutrófilo, não só o macrófago também, mas outras células são responsáveis por essa função. Então, vou falar um pouco deles. Eles possuem granulações, só que diferente dos grânulos das células granulocíticas, não são granulações específicas. Então, aqui, nessa imagem mesmo, a gente consegue ver pequenas granulações do citoplasma, mas essas granulações são inespecíficas, então a célula não é considerada uma célula granulocítica. Os monócitos, eles vão estar presentes no sangue e partindo, né, atravessando a parede vascular e se fixando aos tecidos, eles sofrem essa alteração morfológica, transformando-se em macrófagos. Os macrófagos, eles possuem essa capacidade de ter uma diferenciação morfológica maior, digamos assim. Eles podem se encontrar em formatos bastante distintos. A gente vai ter, por exemplo, os macrófagos alveolares no nosso pulmão, as células de Kupfer no nosso fígado, os macrófagos de medula óssea, né, que a gente viu na hemato, que eles vão participar ali daquele microambiente, vão fazer a fagocitose ali, vão exercer o papel deles ali. E também a gente vai ter células grandes multinucleadas, eu acho que a gente viu isso na histologia, que elas recebem, né, esses estímulos e elas passam a se dividir sem dividir o citoplasma, gerando aí essas células com citoplasma imenso e cheias de núcleo. Então, pessoal, bom dia. Dando continuidade ao que a Nabu estava falando, vou falar agora sobre a respiração das células granulócitas. Semelhante ao que acontece na boa parte das células eucariontes, a respiração dos granulócitos ocorre através da respiração através das mitocôndrias, só que essas mitocôndrias elas vão diminuindo a quantidade de acordo com que as células vão se desenvolvendo. Ou seja, quando os granulócitos estão na fase jovem ou ainda no desenvolvimento, eles têm uma alta quantidade de mitocôndrias no seu citoplasma, e aí, de acordo, vai amadurecendo, e quando se torna madura, esse número de mitocôndrias no citoplasma se torna muito reduzido, fazendo com que essas células não sejam dependentes de oxigênio para realizar o seu metabolismo. Quando a necessidade de oxigênio durante o metabolismo dos granulócitos, ou seja, quando ocorre a fagocitose, ela vai aumentando durante esse processo, fazendo com que essas células passem pelo processo de glicólise anaeróbica, que eu vou focar melhor mais para frente. E diferente dos neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, eles têm uma quantidade de mitocôndrias no citoplasma maior do que comparando com os neutrófilos, fazendo com que sugira que eles não sejam tão dependentes da glicólise anaeróbica igual os neutrófilos. Eles também realizam fagocitose, porém numa menor quantidade e numa menor avidez. Já em relação à composição química dos grânulos, cada grânulo de cada célula granulocítica tem uma função diferente e cada uma tem o seu grânulo específico. A começar pelos neutrófilos, os neutrófilos apresentam dois tipos de grânulos, que são os grânulos específicos e os grânulos azurófilos. Os grânulos específicos têm na sua composição as enzimas lisozima, colagenase e elastase, e elas não têm afinidade com corantes nem básicos e nem ácidos, e têm sua ação antibacteriana. Já os grânulos azurófilos são formados por fosfatase ácida e colagenase e têm ação microbicida. Os eosinófilos, seus grânulos são formados também por fosfatase ácida, que tem afinidade a corantes ácidos, e a sua principal ação é a capacidade da degeneração da parede de parasitas, principalmente helmintos. Os basófilos têm grânulos com a presença de histamina e heparina, que são dois vasos dilatadores que têm afinidade a corantes básicos, e a sua ação, principalmente, é durante o processo inflamatório, a realização de vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, facilitando o processo da diaspedese dos leucócitos. E também a histamina em excesso
pode acarretar no choque anafilático. Já os monócitos e os macrófagos, como já foi citado por Nalu, eles apresentam grânulos, mas não são grânulos específicos. Os monócitos, eles também têm heparina e histamina na composição dos seus grânulos, que tem a mesma função de vasodilatadora e pode causar choque anafilático. E os macrófagos, eles apresentam algumas enzimas hidrolíticas, que são lipases, nucleases e glicosilases, que têm a capacidade de diminuir o pH do meio, facilitando o processo de digestão dos componentes, dos antígenos, além de serem capazes de liberar espécies reativas de oxigênio e ativadores antimicrobianos. Agora eu vou começar a parte mais complexa, né, da nossa apresentação, falando sobre as vias metabólicas. Primeiramente, eu vou falar sobre carboidratos, né, que nessas vias metabólicas vão atuar como substratos para a produção de energia, mas a gente também vai ver que alguns metabólicos resultantes vão servir para outros tipos de coisa nesses processos que os granulócitos carecem. Como principal, ou um dos mais importantes carboidratos, a gente vai ter a glicose. A glicose é um monossacarídeo que é ingerido através da nossa alimentação e vai participar das vias metabólicas, como a glicólise, o ciclo de Krebs, a via das pentoses fosfato. Só que em algumas dessas vias, né, ela não vai chegar como glicose. O substrato inicial não vai ser a glicose, vão ser outros tipos de moléculas, como no caso da via das pentoses fosfato, a glicose 6-fosfato. Então, na glicólise, dando uma pincelada na glicólise, ela possui, né, como substrato inicial, o substrato inicial dela realmente é a glicose, ela vai ocorrer no citosol e vai resultar nessa produção, né, nessa transformação da glicose até a molécula de piruvato, e essa molécula de piruvato vai para o ciclo de Krebs, que Larissa vai explicar posteriormente. Durante o processo infeccioso, há o aumento da glicólise por motivos que a gente vai esclarecer aqui, e também aumenta a demanda de oxigênio por conta justamente da glicose, dessa formação dos radicais livres, isso tudo a gente vai falar. E essa glicose 6-fosfato, aqui, ó, ela vai passar pela quebra, né? Ela vai entrar na glicólise e ela pode ir para a via das pentoses fosfato, né? Para a parte oxidativa dessa via, que vai acabar formando esse NADPH e essa ribose 5-fosfato. Eu vou falar dela agora. Então, a via das pentoses fosfato, o chunte das pentoses, ela tem vários nomes, né? A gente viu quando a gente foi pesquisar aí na literatura. Ela vai ser uma via alternativa de oxidação dessa glicose 6-fosfato que vem da glicólise. Ela vai ter essa fase oxidativa e essa fase não oxidativa e vai culminar na produção de NADPH e de ribose 5-fosfato. A ribose 5-fosfato, ela vai ter função nessa síntese de nucleotídeos. Então, a síntese de DNA, RNA, vai participar, então, desse processo de divisão celular, vai ser demandado para esses processos, enquanto o NADPH, ele vai ser utilizado muito no metabolismo dos granulócitos, nessa função de fagocitose, dessa produção, né, de radicais livres, e também na sua atuação juntamente com a glutationa, no controle também desses radicais livres nessas células. Então, quanto à atuação do NADPH com a fagocitose, eu vou falar também aqui já sobre a fagocitose, mas também vou falar mais para frente. Eu trouxe essa imagem é bem didática, no intuito de mostrar a participação do NADPH nesse processo. Aqui a gente tem uma bactéria, subentende-se que ela está opsonizada, tá? Mesmo aqui aparecendo apenas uma molécula de GG, enfim. E aí essa molécula vai se ligar ao receptor no fagócito, que eu coloquei que é o neutrófilo, mas o macrófago também pode realizar essa função. A partir dessa ligação, né, e de processos da membrana no citoesqueleto dessa célula, ela vai ser fagocitada, esse patógeno vai ser fagocitado e vai ficar aqui no fagossomo. Esse fagossomo ele vai se unir a um lisossomo, formando um fagolizossomo. E ampliando todo esse processo, a gente vai ver aqui a participação do NADPH. O que acontece é que essa enzima aqui, ó, a NADPH oxidase, ela vai utilizar a molécula de NADPH para doar, né, essa hidroxila para a molécula de oxigênio, gerando o superóxido. Esse superóxido, ele pode passar, pode ser substrato dessa outra enzima, que é a superoxidismutase, e formar, então, a água oxigenada que a gente vê aqui, que vai desencadear
a formação de radicais livres, vai diminuir o pH desse fagossomo, vai causar, né, todo esse respiratory burst que a gente vê aqui, que é o burst respiratório, e fazer com que essa bactéria que foi fagocitada morra, né, que haja a morte bacteriana. Então, daí a gente vê a importância da molécula de NADPH formada na via das pentoses fosfato, nessa atuação de diminuir o pH e de formar radicais livres. Também a gente tem a atuação do NADPH juntamente com a glutationa. Essa parte que é um pouquinho mais complicada, eu peguei um pouco mais para aprender, mas depois que você pega para ler, ela fica menos complexa, né? Aqui a gente tem uma via de formação desses radicais livres. Aí aqui, onde está a água oxigenada, a gente vai ter a atuação da glutiona peroxidase. E para que serve tudo isso? É para não haver o acúmulo, né, voltando para o início. Essa via serve para não haver esse acúmulo de radicais livres nas células, porque esses radicais eles podem causar danos oxidativos para as células, né, para as proteínas dela, para o DNA, e pode causar, inclusive, em eritrócitos, a hemólise intravascular. Aí o que vai acontecer? Essa água oxigenada aqui, ela vai sofrer a atuação da glutationa peroxidase, que vai usar a glutationa para transformar essa molécula em 2 moléculas de água. A partir disso, a glutationa ela fica reduzida, ela fica oxidada, porque ela doou, né, a sua molécula. E o que vai acontecer? Qual é a participação do NADPH nisso? Ele vai ser utilizado pela glutationa redutase para fazer com que a glutationa volte ao seu estado normal, para que possa novamente atuar nesse controle aqui, juntamente com a glutationa peroxidase. O que acontece muitas vezes é que essa enzima aqui, da via das pentoses fosfato, que é a G6PD, ela pode estar com algum tipo de deficiência, né, causada por uma anomalia genética. A gente viu isso aqui na Hemato, e eu trouxe porque eu acho que vai facilitar também o entendimento de vocês se eu trouxesse esse assunto aqui, para a gente fazer até, inclusive, a atividade que está lá com essa deficiência de G6PD pendente, né? É o que acontece. A escassez ou a mudança na conformação que essa deficiência genética causa interfere nesse processo, né, de proteção da célula a partir do impedimento de que haja essa reciclagem do NADPH. Porque depois dele fazer com que essa glutationa volte ao estado conformacional normal, o NADPH volta ao seu estado de NADP+, né? E ele depois, ele entra nesse ciclo de novo, volta a ser NADPH, e aí ele atua também. Esses 2 ciclos, eles precisam um do outro para essa funcionalidade, no quesito de impedir que haja essa toxicidade na célula, por conta do acúmulo de radicais livres. E a doença genética, né, a deficiência de G6PD, ela pode causar na hemólise intravascular, que é o que a gente viu aqui. Falando agora sobre o ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs ele não tem tanta importância assim no metabolismo dos granulócitos, justamente porque quando elas ativadas elas focam na glicólise anaeróbica, mas elas apresentam todo o maquinário enzimático necessário para a sua realização. E já é de conhecimento que quanto mais jovem a célula for, menos carboidrato elas têm para serem consumidos. E essa quantidade de carboidratos a serem consumidos vai aumentando gradativamente e chegando no seu máximo quando a célula está no estágio de segmentado. E o que controla a degradação, o uso do oxigênio nesse processo é a molécula de piruvato, porque quanto mais molécula de piruvato está sendo liberada, significa que o metabolismo está mais acelerado e, consequentemente, fazendo com que o ciclo de Krebs fique um pouco de lado, sendo necessário a glicólise anaeróbica. E o que seria essa glicólise anaeróbica? A glicólise anaeróbica é o processo da quebra da molécula de glicose para transformar em 2 moléculas de lactato. E ela ocorre quando há uma baixa ou nenhuma concentração de oxigênio. Antes de falar sobre a glicólise anaeróbica, eu vou fazer só uma breve revisão da glicólise aeróbica, que é quando ocorre com a presença de oxigênio. Essa primeira etapa da glicólise é semelhante tanto na aeróbica como na anaeróbica, que acontece com a quebra da molécula de glicose em 10 etapas diferentes, tendo no final como saldo... Passa na luz.
2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH com H. Essas moléculas de NADH com H que vão fazer o diferencial no processo da glicólise. Aí, o que acontece? Na glicólise aeróbica, ou seja, com a presença de oxigênio, o NADH com H+, vai para a cadeia transportadora de elétrons e lá essas moléculas de hidrogênio vão se encontrar com a molécula de oxigênio que está lá presente para ser liberada uma molécula de água. E assim o NAD+, ficar livre e voltar para o processo de glicólise para fazer esse processo todo de novo, de pegar mais moléculas de hidrogênio e voltar para a cadeia transportadora e ficar esse ciclo vicioso. Só que esse processo não acontece no metabolismo dos granulócitos justamente porque não tem molécula de oxigênio suficiente, porque o metabolismo ele acontece de forma muito rápida e aí fica tendo um acúmulo de hidrogênio na cadeia transportadora e aí não tem como o NAD liberar essas moléculas de hidrogênio e também não tem oxigênio suficiente para se ligar com essas moléculas de hidrogênio, então não tem a liberação de moléculas de água. E aí o diferencial é justamente após a produção da molécula de piruvato. Pode passar. Aí o que acontece? Na glicólise anaeróbica, tem o processo da glicólise normal, com a liberação de 2 moléculas de piruvato. O NADH, que é liberado, em vez dele ir para a cadeia transportadora de elétrons para que seja liberada a molécula de água, ele volta e deixa essas 2 moléculas de hidrogênio com o piruvato, fazendo com que o piruvato ele se converta em lactato. E esse lactato, ele tem a função de aumentar a quantidade de H+ presente nos fagossomos, e aí deixando o ambiente de diminuir o pH do ambiente dos fagossomos, fazendo com que ele se torne mais ácido e aí favoreça no processo de fagocitose que vai ser explicado mais para frente por Ana Lúcia. E aí, como eu disse, essa etapa acontece devido ao aumento do consumo de oxigênio, que o oxigênio não dá conta de chegar, e é isso, o ácido lático se acumula nos fagossomos. E a quimiotaxia? A quimiotaxia é o processo de locomoção dos neutrófilos para o local para o tecido ou o local que está tendo resposta inflamatória. E essa locomoção acontece devido a alguns estímulos que são liberados no local, que podem ser proteínas estranhas, toxinas bacterianas, imunoglobulinas, produtos derivados de células necrosadas e também pode ser de tecidos necrosados, componentes do sistema complemento e complexos antígenos anticorpos. E como é que isso acontece? Está lá o neutrófilo livre na corrente sanguínea, ele tá fazendo ele vai se movimentando de acordo com o fluxo do sangue, e aí, quando acontece algum estímulo, pode ser qualquer um dos estímulos que foi citados no slide, que eu citei no slide anterior, aí começa a ter a expressão de selectinas na parede do vaso sanguíneo que está próximo ao tecido que está passando pela resposta inflamatória. E aí, como acaba tendo uma permeabilidade do vaso e os neutrófilos eles acabam marginalizando para a parede do vaso e vão se ligando nas selectinas. A parede do vaso expressa P-selectina e na membrana dos neutrófilos já tem a expressão de L-selectinas e a partir daí eles começam um rolamento. Com esse rolamento, ele para esse rolamento quando encontra com uma integrina, que na parede do vaso é expressa integrinas ICAN1 e na parede do neutrófilo, na membrana do neutrófilo, tem a expressão de LFA1. E aí, quando essas integrinas se encontram, o rolamento termina e aí realiza o processo de diaspedese, que é a entrada do neutrófilo para dentro do tecido que está sofrendo a lesão inflamatória. Quando chega nesse tecido que está tendo lá a ação inflamatória, os neutrófilos começam a responder, são liberadas quimiocinas e alguns tipos desses agentes também, quimiostáticos que eu citei no slide anterior, e aí acaba estimulando ainda mais a expressão de selectinas e integrinas na parede do vaso, para que seja feito maior recrutamento ainda desses neutrófilos.
Agora, seguindo para o bloco final, né, da nossa apresentação, vou falar um pouco sobre o processo de fagocitose, dar uma aprofundada maior nisso, e falar sobre os mecanismos de morte bacteriana. Começando com a fagocitose, né, organizei numa linha do tempo aqui, como vocês podem ver. A fagocitose, tudo começa, né, com a entrada do antígeno, aí esse antígeno é captado, ele pode estar opsonizado por imunoglobulinas. Essa adesão ela pode ocorrer por conta da secreção de fatores séricos, por conta da ação do sistema complemento, mas o que importa é que ela acontece. Então, vai ocorrer essa adesão com a célula fagocítica, do patógeno com a célula fagocítica. A partir disso, começa o processo de ingestão. Então, o que acontece? As proteínas de membrana, né, filamentos de actina, microfilamentos, microtúbulos, a partir da adesão do patógeno, né, no receptor do fagossomo, esse receptor vai fazer com que haja essa mudança de conformação e também vai fazer com que haja a abertura dos canais de cálcio. Tudo isso, né, com a utilização de ATP como energia, vai fazer com que essa membrana dessa célula consiga expressar os pseudópodos que vão englobar esse patógeno, formando o fagossomo. A partir disso, esse fagossomo aqui, né, nesse vacúolo, ele vai se unir com lisossomos, aqui, que vão conter essas enzimas digestivas, e essa união, ela vai fazer com que sejam liberadas essas enzimas dentro do fagossomo, ocasionando, então, a formação desses fagolisossomos, que é justamente essa junção. Com essas enzimas liberadas, vai ocorrer a morte bacteriana a partir dessa destruição do patógeno através da ação dos radicais livres, da queda desse pH, e depois desse patógeno, dessa bactéria destruída, no caso dos neutrófilos, né, esses restos vão ser excretados por exocitose. Isso tudo vai também secretar essas enzimas aqui, e isso é feito com o intuito de combater a infecção, mas também pode causar esse dano tecidual ao tecido inflamado. Sobre os mecanismos de destruição, dando uma ênfase a eles, a gente vai citar novamente aqui a glicólise, com o acometimento do indivíduo a uma infecção, há esse aumento da glicólise nessas células responsáveis por fagocitar, por controlar essa infecção. O aumento da glicólise, ele vai gerar essa quebra do glicogênio para que a glicose seja liberada e seja utilizada nesse ciclo, né? E aí, nesse ciclo afindado, ele vai ocorrer, né, a partir de vários outros processos que a gente citou, a formação do ácido lático, né, que é o lactato, que ele pode ser acumulado no vacúolo fagocítico e ajudar a baixar ainda mais esse pH para auxiliar aí nessa morte bacteriana. Esse aumento no consumo de oxigênio ele pode acontecer muito por conta da carência disso para a via das pentoses fosfato e por conta de toda aquela história que eu contei para vocês ali do burst respiratório na formação dos radicais livres, né? Então, os radicais livres são radicais de oxigênio e eles vão demandar do oxigênio que a célula vai começar a captar nesses processos ainda mais, ela vai começar a captar. Essa síntese de radicais de oxigênio, ela vai ser muito importante, então, a formação dessa água oxigenada, né? O peróxido de oxigênio, se eu não me engano, com o superóxido, eles vão se acumular no fagolisossomo, e essa queda do pH do fagolisossomo, por conta desse acúmulo de H+, vai fazer com que esse pH fique ótimo para hidrolases ácidas, né, que são enzimas que vão atuar aí, e principalmente a mieloperoxidase. A mieloperoxidase e outras enzimas oxidativas, elas vão fazer catálise nesses fagolisossomos, fazendo com que haja ainda mais espécies oxidantes e que haja ainda mais a redução desse pH, que a bactéria sofra ainda mais, sejam mais deletérias ainda, esses locais, né, sejam mais deletérios ainda para as bactérias. E também a gente vai ter a ação de enzimas que não dependem do oxigênio, que elas vão contribuir não só para a morte dos micro-organismos, mas também para a digestão de outras partículas que vão ser fagocitadas por essas células. E também temos a ação, no caso dos neutrófilos, especificamente, de alguns agentes que estão presentes nas suas granulações. Eles vão ser as substâncias digestivas, né, e antimicrobianas, que são a lisozima, colagenase, a lactoferrina, e entre outros que Larissa citou na hora que ela falou sobre as substâncias presentes nessas granulações. E é isso. Essas aqui foram as nossas referências. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa, que vocês tenham captado a mensagem.
E aqui eu finalizo mostrando aqui esse fagosto, né, essa célula fagocítica, fagostando uma bactéria, que eu achei interessante esse GIF. Espero que tenham gostado. Obrigada.